T1. Aleluia, glória a Deus. Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo para mais uma edição aqui do nosso pré-culto, 19 horas mais 32 minutos, horário de Brasília. Você que está nos acompanhando pela rádio, TV Web Manaim, o nosso canal oficial na Igreja Cristã Maranata, no YouTube, aquele abraço a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, aqui no Brasil, no exterior. E nós estamos felizes, né? Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, pós-feriado. Me conta aí como é que foi o seu feriado, como é que foi o final de semana, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Tem gente que voltou só hoje, né? Retornou só hoje pro trabalho, pra escola, pra faculdade. Mas o importante é que nós estamos juntos aqui nessa mesma comunhão. E olha, hoje aqui no nosso pré-culto, são 19 horas mais 32 minutos, nós estamos recebendo mais um pastor que estará dando o seu testemunho, contando as experiências, falando da sua conversão. E hoje nós vamos conversar com um pastor que são 20 anos de ministério. Ele é casado com a nossa irmã Beta e é pai do nosso querido Rodolfo, pastor Rodolfo, né? Pai de um pastor também, pai da Rebeca e também da Hannah. E já é vovô, né? Vovô. Tem a sua neta Alice e hoje ele está à frente da Igreja Maranata de Riviera da Barra 5 e coordenando ali a região de Terra Vermelha, a região conhecida, né? Popularmente como a região 5. Tô falando aqui do pastor Anderson Luiz Vieira, conhecido como Pastor Moreno. Agora sim. Fica mais conhecido. Fica mais preciso, é conhecido como Pastor Moreno. Pastor Moreno, que alegria recebê-lo aqui em nossos estúdios, e alegria de saber, né, que o pastor tem uma família abençoada e tem muito para nos contar, para dar um testemunho. Pai do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Jorge, é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês, tá? E o testemunho de um servo da Maranata é muito fácil, né? Porque fala de uma realidade, de uma vivência com Deus. É algo maravilhoso podermos testemunhar a respeito da conversão. Glória a Jesus, que bênção, né? Pastor, são 20 anos de ministério, então já que o pastor já mencionou sobre a conversão, daqui a pouquinho a gente fala sobre a ceia do último domingo, a ceia mundial. E eu já vou logo aqui para perguntar ao pastor o seguinte: pastor nasceu num lar evangélico ou a sua conversão veio depois, quando era jovem, já estava adulto? Qual foi a fase da sua vida? Como foi a sua conversão, pastor? Jorge, a minha conversão foi algo assim maravilhoso. Foi fruto de uma profecia, começa por aí. Eu fui no batismo de minha mãe, no Manaim, ainda quando o Manaim era bem diferente do que nós temos hoje. E interessante que eu fiquei com a toalha da minha mãe para quando ela saísse do tanque, do batistério, eu pudesse enxugá-la, levar, né, para ela. E quantos anos você estava na época? Eu tenho 63 anos, eu tenho 35 anos na obra do Senhor. Eu devia estar aí uns 24 anos. Então ainda não serviu ao Senhor? Não serviu ao Senhor. Aos 24 anos. A sua mãe já serviu o Senhor, tanto que o pastor estava no batismo dela. Sim, eu e a minha esposa. Vocês foram como convidados, Fomos então? Convidados. Amém, prossiga. E levei a toalha, e quando ela sai do tanque, do batistério, aquela festa, grande alegria, eu, né, enxuguei o seu rosto
saímos. Um pastor que estava ali no batismo procurou a minha mãe e falou o seguinte para ela: quando seu filho enxugou o teu rosto, eu já via ele no futuro. E eu via ele de terno, paramentado, e via ele como um pastor. Glória a Jesus. Profetizou. Aleluia. O tempo passou, talvez uns 2 anos. Minha mãe veio para minha casa com o intuito de me levar à igreja para conhecer a igreja Maranata. E me desculpa, acabei esquecendo. Em qual cidade o pastor morava na época? Eu já morava em Coqueiral de Itaparica. Minha mãe em Cariacica. Pastor do Espírito Santo mesmo, né? Do Espírito Santo. Amém. Filho de mineiros, mas isso, nascido no Espírito Santo. E minha mãe veio aqui para minha casa, ficou 2 dias. Eu fui para a igreja de Coqueiral com ela como convidado. Ela veio justamente com o intuito de me apresentar à igreja e para que Deus pudesse falar ao meu coração, porque ela guardou a palavra no coração dela, a profecia de que eu seria pastor. Ao chegar, foi uma grande bênção. E o mais interessante é que a minha esposa, ela teve uma experiência primeiro. Eu amei a palavra, mas ainda com uma ligação muito forte, né? Com, vamos chamar assim, de compromisso com a sociedade. Então, naquela semana que ela ficou, eu ia, voltava, mas a minha esposa, com 1 semana, ela me falou: é isso que eu quero para minha vida. E aquilo me impactou também, aquela decisão dela. E eu continuei indo com a minha esposa. Até que, em determinado momento, né, o Senhor começou a me inquietar bastante. Na realidade, tirando o que tinha na minha mochila, esvaziando uma mochila de conceitos. Mas a minha maior experiência não foi nem na igreja de Coqueiral. E eu comecei a servir o Senhor em Coqueiral. Mas Deus foi me lapidando, foi me discipulando. Deus foi me discipulando. Uma coisa grandiosa é Deus nos discipular, não o homem, mas Deus. E Ele, conhecedor da minha natureza, do meu lado um pouco racional, porque muito envolvido com as questões da sociedade, pelo meu emprego, por onde que eu trabalhava, as amizades. Deus foi devagarzinho me desconstruindo e construindo algo novo. Mas teve um dia que eu fui na igreja de Jardim Camburi. E lá as coisas mudaram. Ou seja, naquele dia Deus... Jardim Camburi em Vitória, aqui no Espírito Santo. Eu fui fazer uma visita à igreja e Deus falou no meu coração numa palavra profética que eu nunca tinha ouvido. E a partir daquele dia, daquela noite, no outro dia, eu me libertei de tudo. De tudo. Glória a Deus. Me libertei. E cheguei em casa e falei com a minha esposa: hoje, de fato, eu posso dizer o que você me falou na sua conversão. É isso que eu quero pra minha vida. A partir daquele momento, eu me engajei na igreja. E me engajei mesmo. Eu não perdi uma madrugada, eu cuidava do jardim da igreja. Me lembro do meu primeiro terno. Minha esposa me deu. Esposa é algo maravilhoso, né? O Senhor usou a vida dela, ela se converteu, né? E depois veio o pastor. Isso, e ela é o seguinte: ela foi um instrumento nas mãos do no Senhor. Final de ano, ela me deu um terno. E eu fui de terno pra igreja, eu não me esqueço que tinha uma criança. E ela veio até falecer depois. Quando ela me olhou, ela falou assim: Pastor Moreno. É o pastor Moreno, você tá igual um pastor Moreno. E aquilo ali me alegrou. E a partir daquele momento, Jorge, a minha vida foi transformada. Eu trabalhei muito pro Senhor, né? Eu me envolvi bastante com as coisas do Senhor e Deus começou a revelar dentro da igreja, né, que Ele queria algo a mais de mim. Glória a Deus. E quando é que chegou o diaconato? Ou já foi direto para unção? Não, eu fui diácono. Eu fui diácono e na época o diácono eu trabalhei muito porque eu fiquei à frente de igreja como diácono. Fiquei à frente de igreja, eu fiquei em Cruz do Campo como diácono. E como é que foi esse dia do chamado para o diaconato? Foi algo glorioso. O chamado é algo fantástico, né, Jorge? É você ver o seguinte, que em primeiro lugar, é o seguinte, é o amor de Deus.
como Deus te ama. Então você sente, é pessoal. Ninguém precisa falar. É Deus, ele marca a tua vida. Você imagina o seguinte, quando você vai pro campo, você vê dono de uma propriedade, ele marcar o seu animal. Assim Deus faz com a gente. Ele marca as nossas vidas. Ele coloca, ele imprime uma marca nas nossas vidas. E eu levei o meu diaconato muito a sério. Fiquei à frente de igreja, com grande responsabilidade, cruzo o campo, evangelizei bastante, sempre fiz muita serenata, mas muita. Eu era assim, serenata, eu fiz serenata até na minha unção, até próximo de ser pastor. Inclusive, quero testemunhar aqui, a igreja de Moby Dick é fruto de um trabalho de serenata de um grupo capitaneado por mim. Glória a Deus. A igreja Praia da Costa 3, né? Igreja do Moby Dick. Ali não tinha nada. Nós fizemos 6 meses de serenatas ali. 6 meses. E Deus sempre com promessa. E daria uma grande bênção ali. Até que um dia, fazendo serenatas, um pastor mudou para aquele prédio que ele sempre fazia, ele desceu, ficou encantado. Começamos a reunir na casa dele, mas rápido, ficou muito cheio. E nós já tínhamos aquele terreno, fizemos uma varanda. Dessa varanda é o que nós temos hoje, né? A igreja de Moby Dick. Dali eu saí, vim para Gaivotas. Gaivotas, fui ungido. Foi ungido em Gaivotas. Ungido em Gaivotas. Vila Velha. Vila Velha. Com ungido, fiquei em Gaivotas 1, construí Gaivotas 2. E na época, Gedeuti me chamou e falou que me queria em Terra Vermelha. E ele me deu uma palavra muito bonita. Ele me falou o seguinte: Terra Vermelha vai mudar a tua vida. Terra Vermelha vai mudar a tua vida. E como de fato mudou a minha vida, porque ali eu vivi o meu ministério, vi grandes experiências, vi muitas transformações. Hoje nós temos lá 34 igrejas, fora a Ponta da Fruta. Quando a Ponta da Fruta estava agregado, nós tínhamos 54. E foi um lugar, né, a qual eu amei e fui amado. E posso dizer, continuo amando e sou amado. Glória a Jesus. Então a síntese da minha conversão é essa. É fruto do amor do Senhor. E quando veio a ordenação para ser pastor nesta obra, o pastor Moreno lembra de alguma experiência, o Senhor te deu algum sonho, o Senhor te mostrou através de uma visão, ou o Senhor já estava testificando? Sim. E como é que foi esse momento do dia da ordenação? Foi muito interessante, foi até bom você perguntar que a gente acaba esquecendo. Jaburuna, eu comecei a fazer algumas vigílias sozinho no Manaim de Jaburuna. Eu conheci o vigia e falei, olha, eu gostaria de fazer umas orações aqui. E comecei a orar. E nisso, os jovens gostavam de mim, souberam e começaram a me acompanhar. Mas teve um dia especial que eu estava mais isolado e Deus falou assim: você vai ser ordenado aqui. Isso foi algo glorioso. Ele me falou, o tempo passou e assim aconteceu a minha ordenação. Aleluia. Glória a Deus. Testificando, né? Testificando. Não, Deus é fantástico. A nossa vida é profética, não é, pastor? Toda a nossa vida é profética, Jorge. A grande beleza dessa obra dessa algo que eu falo, da obra de Deus, é justamente você estar sendo alimentado pelas profecias. Então, a minha conversão foi um ato profético, né? E ela se fecha no ato profético, na ordenação. Glória a Jesus. Então essa é uma bênção, é minha alegria. É minha alegria todos os dias. Eu não falto culto, Jorge. Glória a Deus. Eu não sei faltar culto. Eu estou na igreja de segunda a segunda. Agora não, porque nós não temos mais culto segunda nem terça. Esse momento da pandemia. É em função dessa pandemia, mas parece que falta alguma coisa. É verdade. E olha, eu só quero ressaltar que nós estamos falando aqui da região de Terra Vermelha, o pastor está coordenador. Essa região de Terra Vermelha é uma região enorme. Eu sempre falo isso quando eu vou lá com os irmãos e eu tenho o privilégio de dar assistência lá na igreja de Ulisses. Parece uma cidade, pastor. Quem não conhece Terra Vermelha, se entrar lá, fica
praticamente perdido, né? Se for de carro, de moto. Sem dúvida nenhuma. Se perde pelas ruas de Terra Vermelha. Terra Vermelha é uma cidade, pastor. É enorme. E como é que é coordenar essa região 5 de Terra Vermelha, a grande Terra Vermelha? Jorge, eu vou te falar o seguinte. E lá tem o Manaim, né? Também. O Manaim, olha, o Manaim, eu posso falar da experiência do Manaim? Pode, claro. O Manaim também foi assim, Deus nos presenteou com o Manaim. Era uma área selvagem, em volta não tinha quase nada, compramos o Manaim e toda aquela estrutura do Manaim, ela foi feita em 28 dias. Meu Deus. Pavimentação, banheiros, bateria de banheiro masculino, feminino, um templo para 2.000 pessoas, secretaria, sala de pastores, de enfermagem. Parte administrativa, né? 28 dias. A consagração foi no dia 31 de dezembro, foi num final de ano. O senhor lembra do ano? Eu não me lembro do ano. O senhor é muito bom com as datas, não, né? Não sou bom com datas, Jorge, mas... Mas tem mais de 10 anos o Manaim? Tem muito mais, tem né? mais de 20 anos, tem uns 20 anos. Tá. E eu vou te falar um negócio, Jorge. Gedeuti, quando ele chegou no Manaim, o dia 31, meia-noite, ele chegou umas 11h30, nós estávamos ainda tomando banho. Ele do púlpito, ele olhou para os homens, olhou para todos e disse, a frase dele foi o seguinte, nunca vou me esquecer, os homens estão exaustos. Jorge, era a coisa mais linda que você possa imaginar. Eu chegava a mandar as pessoas embora, vai para casa. E eles voltavam chorando. Olha, querendo ficar. Chorando, Jorge. É algo assim fantástico. Eu falava, volta, vai para casa. Nós tinha tantos homens, tanta oferta voluntária que nós tínhamos lá um caminhão, 2 caminhões e uma máquina tirando areia de um terreno e jogando no templo para aterrar. Eles não davam conta de tantos homens que tinham. E cansei, teve um período chuvoso que eu falava, vai para casa, vê como é que sua casa estava. Assim, mas eu fui, minha esposa mandou eu voltar. Só nessa obra mesmo. É algo assim, 28 dias, uma estrutura daquela. E a palavra de Gedeuti foi, os homens estão exaustos. Eu conheço o Manaim ali de Terra Vermelha, um Manaim grande, enorme, uma estrutura belíssima. Linda. 2.000 pessoas cabem ali no templo e olha, eu vou falar assim no bom sentido, não deve nada a nenhum Manaim, a ninguém. Ô Jorge, eu vou te falar um negócio. Manaim maravilhoso. Deus habita naquele lugar. Nós cremos. Deus habita naquele lugar. É algo assim, é sobrenatural. Os cultos naquele lugar, os batismos naquele lugar. É tratado com tanto amor, com tanto zelo, com tanta dedicação, respeito, que, olha, você se apaixona com as pessoas, com a oferta. Você olha eu falo com os pastores, olha, vem pro Manaim, porque aqui você vai aprender a ser pastor. Porque você vai ver tantas experiências de jovens, de irmãos que vão te chamar para contar, para viver as experiências, você vai ter noção, você vai passar a tratar a sua igreja de forma diferente. Glória a Jesus. Pastor, a hora passa rápido, né? Faltando Isso. agora 10 minutos para as 8 horas da noite. Daqui a pouco nós teremos o nosso culto online e você que está nos acompanhando vai poder assistir, vai poder ouvir pelas nossas plataformas digitais. Só para a gente fechar aqui, como é que é coordenar essa região da Grande Terra Vermelha, que é um lugar enorme, pastor? Como é que tá ali? Como é que é coordenar esse lugar, aquela região? Ô Jorge, eu vou te dizer uma coisa. É a coisa mais fácil do mundo. As pessoas amam o Senhor naquele lugar. Ali estamos todos amigos. Agora eu cheguei, o vigilante de vocês hoje é um pastor e um companheiro brincou, você não precisa mais disso, você já é pastor. Eu falei assim, engano seu, nós somos amigos. Lá nós vivemos todos como amigos. Amém. Então é muito fácil, porque você na realidade, você é amado. E o povo tem esse amor e vive na obediência. E vive, né? na obediência. Glória entendeu? a Deus. Você não impõe,
respeito, né? Você é cativo por aquilo que você é. E você recebe, né, aquilo que você transmite. É maravilhoso. Glória a Deus. Eu vou te falar um negócio, hein? Tenho ido muito para Rondônia, praticamente 2 a 3 meses. Tenho me deliciado também muito lá, tá? Amém. Realizado muita obra do Senhor naquele lugar. Aliás, um abraço para todo o nosso povo aí de Rondônia. Em nome aqui do pastor Moreno, deixamos aqui um abraço fraternal a cada ovelha, ao rebanho aí de Rondônia. E olha, pastor, daqui a pouco nós teremos o culto online. Qual o texto que o pastor vai abordar? Eu gostaria que o pastor desse uma introdução desse texto, por favor. Olha, eu vou falar sobre Daniel, sobre a sua fidelidade, né, pela preservação da fé. Qual o texto seria? Daniel 5, verso 13. Verso 13. Amém. Daniel 5, 13. O tema será vigilância e fé. Fé. Glória a Deus. Vigilância e fé. Então, os irmãos que estão nos norteou a vida dele. É verdade. E estamos sendo norteados também pelo Espírito Santo. Então, você, meu irmão, minha irmã, já pega aí a sua Bíblia, já deixa tudo preparado, porque você vai acompanhar o culto online. Olha, o pastor Moreno, ele tem muita história para contar, muitas experiências para estar relatando aqui para os nossos ouvintes, mas o tempo é curto. Então, hoje, nós conversamos aqui com o pastor, esse querido pastor, é muito amado ali pelos irmãos da região 5, em Terra Vermelha, pastor Anderson Luiz Vieira, conhecido carinhosamente como pastor Moreno, marido da nossa querida irmã Beta. Irmã Beta, aquele abraço para a senhora, um abraço também, pai, isso, recém-ordenado o pastor Rodolfo, e também pai da Rebeca, da Hanna, tem agora a neta que se chama Alice, o genro, não posso falar, tem que falar do genro, Breno, ele falou. Minha nora. Isso. Aline. Amém, um abraço para Aline, são 20 anos de ministério, tá à frente da igreja de Riviera da Barra 5 e coordenando a região de Terra Vermelha, como já mencionamos aqui. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família, o pastor que também é pai, é avô, que Deus continue sustentando a sua caminhada, a sua jornada, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Muito bem, a programação segue aqui na Rádio Manaim. O pastor, ele vai seguindo, ele vai sair aqui do estúdio da Rádio TV Web Manaim, ele vai caminhar uns 2 metros e vai para o nosso estúdio 4, que é o estúdio conhecido popularmente como estúdio do satélite. Um grande abraço a você e a paz do Senhor Jesus. Até daqui a pouco, com o culto, às 8 horas da noite.